Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Segue internada no interior do estado criança vítima de agressão praticada pela própria mãe. Polícia Civil investiga a morte de italiano encontrado em sítio na região metropolitana de São Luís. Veículos com mais de 10 anos de fabricação devem ser retirados de circulação em até 48 horas. Em Caxias, órgãos de saúde intensificam ações de combate a infecções sexualmente transmissíveis. E ainda a favela do Samba leva a história do maior centro comercial de São Luís para a passarela. O Jornal da Difusora já está no ar. Segue internada no interior do estado uma criança de apenas 2 anos que foi vítima de agressões que eram praticadas constantemente pela própria mãe. A mulher já foi presa e deve responder pelo crime de tortura. As fotos foram tiradas pela equipe médica assim que a criança deu entrada nesse hospital em Presidente Dutra, a 347 quilômetros de São Luís. A menina de 2 anos, que continua internada na unidade de saúde, chegou com marcas de agressão por todo o corpo. Parte do couro cabeludo também foi arrancado. O baço foi comprometido nas agressões. E a criança foi submetida a uma cirurgia para tratar essas lesões. Nisso, já, ao mesmo tempo, foi acionado o Conselho Tutelar, que veio e entrou no contexto também, levando as medidas jurídicas, né? Questão de salvaguardar a vida da criança. Após o relato da criança e os exames feitos pelos médicos, Ironeide foi presa e levada para esta delegacia. E aqui em depoimento, ela diz que não havia cometido as agressões. Diz que a menina teria caído, mas segundo a delegada que investiga o caso, os hematomas são incompatíveis com a queda. A criança foi hospitalizada 2 vezes e atendida pela mesma equipe médica. A polícia investiga agora se a menina teria sido agredida anteriormente. As características das lesões não condizem de maneira nenhuma com uma queda ou 2, porque ela estava bastante debilitada. Os cabelos aparentemente tinham sido arrancados e não tinha nada que levasse a entender que tinha havido um acidente, uma queda ou algo do gênero. O padrasto da criança também está sendo investigado. A polícia recebeu denúncias de que o homem que está casado com Ironeide há 3 meses também seria autor de maus tratos contra a menina. E a maior parte dos casos de violência contra crianças e adolescentes registrados aqui na capital tem relação com crimes sexuais. O problema é que muitas dessas situações sequer chegam a ser denunciadas pelas vítimas e pelas famílias. Durante todo o ano passado, a DPCA registrou 1.000 ocorrências de violência praticadas contra crianças e adolescentes. Dos 400 inquéritos instaurados, cerca de 300 se referem somente a crimes sexuais. São pessoas em que as menores adolescentes eles têm contato, são pessoas que já têm um convívio familiar e é daí onde tem aquela questão de confiança, né, que as menores confiam no próprio agressor e os crimes partem dessas pessoas, né, da maneira elas menos esperam. Entre os órgãos e entidades que atuam na defesa de crianças e adolescentes, o Unicef também desenvolve ações com o objetivo de alertar sobre os canais de comunicação em que as denúncias devem ser feitas. O problema é que nem sempre os crimes chegam ao conhecimento das autoridades, porque as vítimas muitas vezes têm medo ou não sabem como e nem a quem recorrer. As crianças, muitas vezes, a voz das crianças e dos adolescentes não é levada em conta, não é levada em consideração. Existem casos clássicos no Brasil, acompanhados pela imprensa, de que crianças tentaram denunciar, tentaram chamar atenção, tentaram pedir ajuda, mas as autoridades, os conselheiros tutelares, as equipes médicas, profissionais de educação, não conseguiram perceber essa soma de sinais de evidência de violência. Ainda de acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, somente nesse ano, 84 crimes do tipo já foram registrados. Muitas vezes, os agressores não levantam qualquer suspeita. Por isso, é extremamente importante que pais e responsáveis fiquem em alerta para que possam evitar qualquer situação de abuso. Evitar deixar a criança sob responsabilidade de uma outra pessoa que não seja realmente o pai ou a mãe, né? Sempre estar tentando conversar com a criança, saber o que está acontecendo com ela, porque eu acredito que
Quando são os pais presentes, né, na educação, que estão lá no dia a dia, é muito mais difícil ocorrer um caso assim. Mas claro que existem exceções. Conscientizar a população é o primeiro passo para que ocorra uma redução drástica nesses índices. Saber qual é o papel de cada um. Um professor nunca deve investigar uma situação de violência, não cabe ao conselheiro tutelar investigar, ele recebe a informação. Nas escolas, essa informação deve ser compartilhada também com os professores para que todos saibam onde pedir ajuda. Os municípios que precisarem de ajuda também podem pedir ajuda à DPE com relação a esses treinamentos nas escolas, com os profissionais de saúde. O Maranhão tem buscado avançar nesse sentido também. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a Polícia Civil investiga a morte de italiano encontrado em sítio no município de Passo do Lumiar. E ainda, veículos com mais de 10 anos de fabricação devem ser retirados de circulação em até 48 horas. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, e as causas da morte de um italiano seguem sob investigação da Polícia Civil. O corpo dele foi encontrado ontem em um sítio localizado no município de Passo do Lumiar. Segundo informações, o homem já havia sido vítima de assalto no final do ano passado. A polícia recebeu a informação do crime no início da tarde desta terça-feira. Segundo a polícia, a família da vítima morava no bairro do Renascença, em São Luís. Só que o idoso passava a maior parte do tempo no sítio, localizado na Estrada da Maioba, no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana. Um sítio bem localizado, às margens da rodovia estadual. A vítima era de nacionalidade italiana, identificado como Alfredo Catalani. Ele morava há mais de 20 anos no Brasil e há aproximadamente 2 anos estava no Maranhão. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os invasores, né, e autores do crime tinham ido para roubar ele, porém foram surpreendidos pela vítima, o que acabou acontecendo essa tragédia e que veio a falecer o Alfredo Catalani. As investigações seguem. Comerciantes e vizinhos devem ser ouvidos pela polícia. Aqui no portão da frente, no local onde aconteceu o crime, existe inclusive uma placa de vende-se. Não se tem a confirmação se a vítima já queria se desfazer do sítio, até porque ele já havia sofrido outros assaltos aqui no mesmo local. Segundo a polícia, a última vez que a vítima procurou a delegacia para denunciar que havia sido assaltado foi no final do ano passado. Com uma denúncia de roubo no sítio. Teriam invadido, uma ou mais pessoas teriam invadido o sítio, né? E teriam furtado algumas coisas dele. Então ele já havia registrado esse boletim de ocorrência, por isso que nos leva a crer que efetivamente tenha sido um crime de latrocínio. Não é o primeiro caso de morte de estrangeiro registrado em Passo do Lumiar. Coincidentemente, a outra vítima também tinha nacionalidade italiana. Um homem de 65 anos, identificado como Carmelo Mário Calabrese, desapareceu no bairro Alto Laranjal, em Passo do Lumiar. O corpo do italiano foi encontrado dias depois, após o sumiço, no bairro Tibiri, na zona rural de São Luís. E mais de 10 empresas que realizam o transporte coletivo intermunicipal e semiurbano foram notificadas pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos a retirarem de circulação os veículos com mais de 10 anos de fabricação. Foram notificadas 14 empresas e o Sindicato das Empresas de Transportes. Segundo a resolução alterada número 2 de 2018, as empresas que operam no sistema devem manter a frota com idade média de até 5 anos, sendo designada a idade individual limite de veículos da frota de até 10 anos para os veículos do sistema semiurbano e do transporte alternativo complementar. Nesse sentido, a gente dá um prazo de 48 horas, né, para que, eventualmente, qualquer irregularidade que esteja sendo praticada, ela seja cessada, ou seja, sejam retirados esses veículos, né, com mais de 10 anos de uso, sob pena do operador perder a autorização, né, a delegação para realizar esse tipo de transporte, esse tipo de operação. As notificações foram emitidas no início da semana e, de acordo com o presidente da agência reguladora, a medida visa obedecer à legislação vigente. A notificação da Agência Estadual de Mobilidade Urbana prevê a substituição imediata dos veículos que foram retirados para que os usuários não sejam prejudicados. Caso o empresário que atualmente está como autorizado pela MOB para
uma linha determinada, para um itinerário determinado, ele não tenha esses ônibus à disposição imediatamente, então ele perde essa autorização e a gente vai ofertar para o nosso usuário ônibus mais novos, ônibus que atendam à legislação. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário e de Fretamento do Maranhão teve 28 empresas notificadas. O presidente do sindicato destacou a eficácia da notificação para garantir a oferta de um bom serviço e segurança aos passageiros, como determina a lei. Nós automaticamente estamos buscando também não notificar, mas provocar o poder público que melhore a fiscalização para que a gente possa cumprir as obrigações que nós temos com a população, que é qualidade, segurança, conforto, é o que nós pretendemos. E agora atenção para essa informação. Está com dificuldades para pagar a parcela do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e acaba pagando dois? A Nacional G3 reduz sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, Facebook e Instagram. Agende seu horário agora pelo 0800 888 3211. Não é revisional, é Nacional G3. Daqui a pouco a gente fala sobre o trabalho de órgãos de saúde de Caxias que estão intensificando ações de combate a infecções sexualmente transmissíveis. E ainda a Escola de Samba Favela leva a história do maior centro comercial de São Luís à passarela. De volta com o Jornal da Difusora e na cidade de Caxias, órgãos de saúde já começaram a intensificar as ações de combate a infecções sexualmente transmissíveis. Serão distribuídos mais de 25 mil preservativos somente agora, no período do Carnaval. Esta funcionária pública que não quis mostrar o rosto aproveitou o período de pré-carnaval para ir ao CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Atendimento Especializado de Caxias, para buscar preservativos e se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. A nossa salvação do risco da contaminação é camisinha em toda e qualquer relação sexual. Cerca de 25 mil preservativos serão distribuídos pelo órgão durante a festa carnavalesca em Caxias. Preservativos masculinos, femininos, géis lubrificantes, e a gente vai estar orientando também com a distribuição de panfletos, ventarolas, para que as pessoas possam brincar, mas com responsabilidade, se prevenindo contra as ISTs. Além de garantir a proteção dos brincantes durante o carnaval, a ação visa conscientizar a população sobre a importância da prática sexual segura, diminuindo as infecções sexualmente transmissíveis, bem como as ocorrências de novos casos de HIV na cidade. As pessoas precisam se conscientizar de que elas brincam, mas tem que ter responsabilidade, principalmente com quem se ama. E com quase 7 décadas, a Favela do Samba é a campeã do Carnaval 2019 e tem o maior número de títulos já conquistados. Este ano, a favela leva para a passarela a história do maior centro comercial de São Luís, a Rua Grande. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Alô, Sacabém! Alô, favela! Vai pegar fogo! 3 dias. Esse é o tempo que falta para colocar tudo isso aqui prontinho na avenida no domingo de carnaval. Entre um reparo e outro, a escola Favela do Samba vai dando forma à proposta deste ano. O Seu José prepara o bonde, afinal daqui ele foi um dos poucos a andar em um desses lá em 1959. Está tentando fazer umas coisas para mostrar para as pessoas, coisas que a gente não conhecia, entendeu? Só conhecia através de jornal e eu conhecia olhando mesmo, andando, dando furo no bonde, não pagava, descia. Era mulher que era danado. Para isso, além do bonde, outros 3 carros alegóricos estão sendo preparados.
Tudo nos mínimos detalhes para garantir que 2020 seja mais um ano de vitória para a escola. Que, a propósito, foi a campeã do ano passado e já tem 19 títulos nos mais de 60 anos de história. Títulos que o Júlio viu de perto e ajudou a conquistar, afinal ele está aqui há mais de 30 anos. É responsável por cada detalhezinho desse aqui que vai para a avenida. Todos os detalhes que vai ser apresentado está lá na ficha técnica, entendeu? E eu tenho que mostrar na passarela, né? Então a gente não pode errar nada, né? Até um piscar de olho meu, eu vou ser julgado na passarela. Então a favela, como ela tem um compromisso, eu reafirmo, de fazer grandiosos carnaval, esse ano não vai ser diferente. A favela vai dar um banho de criatividade e de história na passarela. E falando em enredo, o tema desse ano é uma trilha, um caminho, uma estrada, uma metamorfose urbana. A Rua Grande é nossa. E foi o que o Remy tratou de representar em cada um desses figurinos. Este ano serão 1.500 participantes divididos em 18 alas. Mas para ele, que nasceu literalmente nos carnavais, isso foi ficando fácil. Tem um estudo, uma sinopse, né? Aí fazemos um estudo e o neurônio começa a funcionar e vai saindo aquilo tudo, e aí é o que nos dá a aprovação para o desfile. A Favela do Samba é uma das escolas mais antigas, tem 69 anos de história. História que também se confunde com a dos muitos personagens que fazem isso tudo aqui acontecer. Ano após ano, colocar ela na avenida é sempre um trabalho e tanto. O desafio é muito grande, a gente tem que usar e abusar muito da criatividade. A gente conta com uma equipe muito boa dos nossos carnavalescos, Pedro Padilha, Remy Andrade, Júlio Matos e todas as suas equipes, porque a gente trabalha com um recurso muito além do que a gente precisaria para fazer essa produção, né? De apoio financeiro oficialmente do Estado e município, nós recebemos em torno de 50% do que é necessário para fazer a produção de uma escola de samba. E os outros 50% a gente tem que correr atrás através de patrocínio, eventos e esforço da comunidade. Bom carnaval, então, a todos da Favela do Samba. As reportagens dessa edição você pode ver no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. A gente encerra o Jornal da Difusora desta quarta-feira com imagens ao vivo da movimentação da Avenida Senador Vitorino Freire. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.